acho que um pouquinho da nossa ideia, e o professor Daniel, quando escreveu lá o resumo da oficina, tinha um pouco isso em mente, ok, 50 anos de independência. Como é que aqueles ideais da independência, de libertação nacional, de emancipação, dos direitos dos povos, passa até agora, né? E está presente nos movimentos atuais das juventudes, nas contestações, né? E como que os países estão nesse momento em perspectivas de futuro. Por isso que eu provoquei. Se algum grupo conseguir colocar, quem sabe, recomendações para esse tema, também seria interessante, né? Mas também cuidar para não ficar muito abstrato. Cuidar dos direitos humanos. Sim, ok, lindo, mas como faz isso na prática? O que isso implica em cada país? Eu acho que esse é o nosso desafio para a gente discutir. Primeiro, o alto custo da vida, da alimentação. A terceira, a moradia e o transporte. Ou seja, o alto custo da vida, a gente discute sobre a assimetria entre o salário mínimo e o custo da vida de um indivíduo no capital e também nas áreas rurais, em Timor-Leste, em Angola, assim como em São Tomé e Príncipe. A segunda questão é dependência econômica. No caso do estado de Angola, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, independente dos produtos, independente do petróleo, o diamante, café e cacau. Primeiro, por que esses países têm muita dependência nos tais produtos? A primeira questão é a baixa diversificação produtiva. A segunda, pouca efetivação de um projeto nacional. Terceira, baixa soberania e autodeterminação. E último, mercado de trabalho restrito. E no terceiro ponto, a educação e inserção do mercado de trabalho. A primeira questão é desigualdade de acesso à educação, que é muito comum nesses três países. Depois, os formados ou os graduados que não atuam nas áreas em que eles têm sua formação. E o último, muito comum, todo mundo sabe, o nepotismo, o apadrinhamento e compra de emprego. A quarta é a imigração. O que causa a imigração no caso desses três países? Primeiro, em busca de melhores condições, tanto formação e empregos, que eles não conseguem ter nos seus próprios países. Por exemplo, nós que estamos aqui, é um fato, o exemplo real que a gente pode enxergar. E a segunda questão é as remessas. E os imigrantes normalmente enviam, ou posso dizer que mandam dinheiro para os familiares deles para conseguir se sustentar, né? E a terceira, a nossa proposta às políticas públicas para o melhoramento ou como um possível solução para a questão dos problemas de juventude e desemprego. Primeiro, a diversificação econômica que o Estado tem que garantir, né? Ou tem que colocar em prática a diversificação econômica para não se depender muito no petróleo, no diamante, café, cacau entre outros. A manufatura local. E a terceira, a capacitação dos recursos humanos. E enquanto um Estado pode garantir uma diversificação econômica e manufatura local, um subsídio ou um apoio financeiro para os tais grupos, mas sem uma capacitação dos recursos humanos, isso é difícil de atingir as metas que o país tem, né? E a última, a capacitação da segurança pública e menos repressiva. Isso é tudo.
Aí a gente discutiu democracia nos PALOP. Então, tivemos algumas ideias, não deu para botar tudo, né? Mas colocamos os pontos centrais, que tipo de democracia, qual conceito, articulação do Estado-nação, se os territórios, países são ficções coloniais. E temos aqui regime de partido único pensado pós-independência, o multipartidarismo, a abertura democrática serviu para esse contexto. Que democracia nos representaria? Adaptada a cada contexto, Estado plurinacional, ditadura, entre aspas, da Burkina Faso e esperançar. Então, essas são as palavras que a gente encontrou, que faz todo sentido a gente dialogar com a democracia que nos foram impostas, porque na realidade dos países africanos a ideia de democracia meio que chegou junto com a ideia do desenvolvimento. Então, como é que a gente vai pensar a democracia nesses países? Ou seja, essa democracia representativa nos representa? Quais os conceitos? Quais coisas a gente precisa mudar? Estamos falando dos países na qual está composto, mas cada país, no caso, por mais de 10 etnias. Então, isso também faria todo sentido a gente pensar as necessidades locais e as realidades locais. Então, o que nos representaria nesse contexto? Então, é isso mais ou menos, por isso a gente colocou o Estado plurinacional. E a gente também trouxe a ditadura do caso de Burkina Faso. Ditadura eu digo entre aspas, né? Porque para os outros é ditadura, mas para alguns é o desenvolvimento ou é o pico disso. A adaptação em cada contexto, porque nós sabemos que as nossas realidades, por mais que estamos falando sobre os países, os PALOPs e Timor-Leste, sabemos que as nossas realidades têm algumas diferenças no caso. Posso trazer por caso do contexto guinense que nós temos um estado pequeno com mais de 2 milhões de habitantes, mas dentro desses 2 milhões de habitantes temos mais de 30 e tal grupos étnicos. Temos diferenças culturais muito grandes, então para pensar um tipo de democracia, não podemos pensar democracia que seja inclusa ou que seja do modo geral para todos esses países. E para falarmos sobre a ditadura de Burkina Faso, se ao olho do Ocidente isso seja ditadura, então para nós africanos serviria de como? Do que? Porque é uma ditadura que está a servir para a necessidade local. E escolhemos o Estado plurinacional baseado no modelo de Bolívia nesse sentido. Porque dentro desses Estado-nação, a própria Estado-nação, a ideia de nação, vem de um grupo com a mesma cultura, mesma língua. Então, como nossos países têm mais de 30 e tal grupo étnico, poderia ter tipo um único Estado, um modelo de federação nesse sentido, que teria um Estado que representaria o país no sistema internacional, mas que dentro desse Estado teria uma plurinacionalidade. Cada grupo étnico teria a sua própria nação. Olá, eu sou Dandara Matos, professora e doutoranda de História e pesquisadora da área de História da África, e estive presente nesse dia de hoje, discutindo os 50 anos das independências dos PALOP e do Timor-Leste. Então, de manhã nós tivemos uma mesa muito importante para discutir a realidade e as novas possibilidades desses países, e hoje à tarde a gente teve uma oficina também nessa interação com os estudantes da Unilab para também colocar as questões que mais afligem, as questões do passado que ainda estão afligindo esses países, e também as questões atuais e que essa juventude tem clamado e que tem buscado essa transformação. Então eu acho que é de suma importância que a gente discuta temas como esse. Não é uma temática distante da gente, inclusive por a gente estar falando de uma grande comunidade de falantes da língua portuguesa que se encontra aqui no Brasil estudando, principalmente na Unilab, que precisa e anseia que a gente também entre nesses debates, pelas temáticas que nos atravessam, mesmo que a gente esteja aqui em diáspora.
Então é de uma suma importância que a gente continue, inclusive, pautando essas discussões e essas temáticas e trazendo para mais perto as questões dos nossos irmãos que falam, que sentem as coisas como a gente sente, como a gente fala e como é que a gente vai. O nosso tema foi gênero, direitos e participação política. A gente começou a discussão, né, claramente, com relação ao Brasil. A gente discutiu um pouco como que isso ocorre, principalmente nas redes sociais, de como a gente vê as situações que ocorrem em relação ao machismo, em relação de como a mulher é colocada sempre em local de cuidado, a mulher é sempre colocada num local onde não pode ter essa discussão política, participativa. E a gente fazendo uma relação com o que a professora falou sobre a questão da independência de Timor-Leste, que é sobre as mulheres participarem das guerrilhas e tudo, e no final, não, elas estavam lá fazendo a comida. Estavam lá fazendo, mas também estavam participando do processo de dependência. Então a gente vê muito em relação às redes sociais sobre isso, a questão de gênero não sendo muito bem discutida nesses espaços. E a gente foi discutindo sobre isso durante todo o processo. A gente também falou sobre a questão do avanço da extrema-direita, sobre os movimentos de Red Pill, incel, sobre a sexualização de crianças, de meninas, sobre isso, a adultização delas, essa preocupação o tempo todo. E tudo isso gira em torno de gênero, e a gente também entrou na parte política, de a gente vendo nossas representantes. Cadê as representantes mulheres? A gente tem 30% das leis das mulheres participando nas campanhas, mas quando vai lá, de fato, ter a eleição, as campanhas são laranjas, só colocou para ter a questão de cotas, ou no final, por exemplo, nos vereadores, quando tem a legenda, que é a redistribuição de votos, nenhuma mulher é eleita, por conta que os votos foram somente para os homens. Então a gente também discutiu isso, sobre essa questão da paridade de gênero e também a educação, que tudo perpassa pela educação, né? Uma interseccionalidade. Então, assim, de como a gente está ensinando nossas meninas a, de fato, estarem em locais de poder, a questão de gênero, as pessoas LGBTQIAPN+, a gente está incentivando, ensinando sobre, falando sobre. Então, a gente também viu isso na questão dos Palopes, né? A gente tem o exemplo de outros países que têm essa construção, e a gente foi discutindo sobre isso, e no final a gente colocou no cartaz algumas soluções. Claro que não vai solucionar todo o problema, mas a gente pensou que poderia ser o início de novas ideias e mais soluções que possam vir. Então a gente vê aqui formação política com protagonismo feminino e LGBTQIAPN+, porque a gente pensou nisso. A gente pensou numa educação incentivando esse protagonismo. A gente tem um protagonismo estudantil, que é muito discutido hoje em dia, mas e essa formação política? Não só participar de partido político, mas ser liderança em suas comunidades, em seus territórios, associações, nas suas próprias comunidades. A gente incentivar essas pessoas a estarem nesse local. Se não é incentivado, não feita essa formação, não tem incentivo. As pessoas não vão se interessar e vai continuar essa onda do machismo novamente, continuando. E uma educação permanente e formação continuada. Essa relação a gente viu é a relação aos servidores. Por quê? Não é porque você é mulher, você vai defender o feminismo. Não é porque você é homem que você vai defender o feminismo. A gente tem essa relação de que muitas pessoas que estão nesses órgãos de concurso público há muito tempo, há mais de 20 anos, 30 anos, continuam com a mesma ideologia, não ideologia no caso, né? A mesma questão de formação anterior. Então a gente precisa de uma educação que seja permanente nessas discussões de gênero. A gente precisa de uma educação continuada. A gente precisa continuar essa discussão sobre feminismo, sobre a questão de políticas de gênero, os direitos, a participação política. Desconstrução de gênero. Falar de direito e participação política, né, que envolve a questão de gênero, eu acho que é muito fundamental hoje em dia a gente refletir sobre a necessidade de desconstrução da ideia de gênero, porque a própria compreensão que a gente tem hoje do que seria gênero cria certos problemas. Então, a gente precisa entender o que seria essa ideia de gênero e em que sentido isso se enquadra, porque a má compreensão do que seria gênero, de certa forma, faz com que a sociedade continue sendo opressora para com as mulheres. Então, a necessidade da gente falar de gênero tem que ser um assunto que tem que ser debatido em todas as esferas.
seja no campo político, seja na própria distribuição de recursos, porque a ideia de gênero, em algum momento, ela é um elemento que vai ser muito importante para a gente poder pensar quais são os papéis na sociedade que o homem acessa, assim como a mulher. E a gente precisa entender o simples fato de eu ser homem e outra pessoa ser uma mulher, não quer dizer que tem que existir uma diferença de ocupação de espaços. Então, existe essa necessidade da gente continuar a pleitar sobre a necessidade do que seria isso de gênero e que era uma educação que, de certa forma, crie uma nova adaptação da gente poder entender o que seria gênero nesses espaços. E só para terminar, né, a gente refletiu também sobre a ideia de lei de paridade de gênero, que é uma política que é aplicada, por exemplo, em Guiné-Bissau, que permite uma participação de mulheres no campo da política, né? De certa forma, a gente precisa refletir sobre essa questão, porque, por exemplo, no Brasil, nós, como a colega falou, né, fala-se muito da questão de cotas para as mulheres poderem participar do processo de eleição, só que, em algum momento, existe essa dificuldade de elas acessarem esses espaços. Então, a lei de paridade de gênero, como sendo um exemplo que, por exemplo, os países africanos já estão a aplicar, como a Guiné-Bissau, o Brasil também pode pensar em implementar esse tipo de mecanismo, assim como outros contextos da própria CPLP. Relativamente ao programa que nós tivemos aqui, só posso dizer que foi lindo, foi maravilhoso, onde pudemos trazer muitas provocações, muitas reflexões que com certeza irão ajudar a pensarmos os nossos estados, os nossos países, ao rumo aquilo que falamos um pouquinho hoje pela manhã, que é sobre essas utopias possíveis que nós estamos aqui construindo. Então acredito que o pouco que nós vimos aqui é um marco da construção dessas utopias possíveis a serem feitos diante das brutalidades que nós temos visto, temos presenciado. Foi interessante perceber do quão países irmãos realmente somos, inclusive nas demandas sociais, nas demandas políticas, nas questões que nos atravessam, que acabam perpassando todos os países. E foi bom também ver as particularidades de cada país e pensar a independência e pensar sobre tudo isso. É pensar sobre os legados da colonialidade, é pensar sobre o nosso presente e é pensar sobre o futuro. E pensar no sentido de nos monitorarmos a partir dos conhecimentos, dos saberes, das vivências e de novas epistemologias que se faz no hoje, né? É como se diz no ditado popular, a gente está vivendo ou queremos viver o país que nós sonhamos hoje, não mais o país dos nossos pais. De cultura e religião. Inicialmente a gente pensou sobre como a cultura e a religião estão interligadas com a política e o poder. E como a dominação da política pela religião e vice-versa, né, pode fazer com que certos grupos tenham poder sobre corpos, sejam de gêneros femininos ou até mesmo a juventude. E aí a gente também pensou sobre como não dá para falar exatamente só a partir dos PALOP, né, ou a partir da independência, mas pensar também o antes e como é que a sociedade funcionava antes dessa colonização. E aí foi essa colonização que se apropriou, né, digamos, das religiões. A gente falou um pouco sobre o cristianismo e o islã. E aí como é que se dá essa relação da religião com a política. E aí também, por outro ponto, trazendo outro contraponto, a gente pensou não só na religião como ferramenta de dominação e poder, mas também como uma ferramenta de revolução e emancipação, já que a religião é uma coisa que está presente muito na sociedade, até mesmo mais do que a gente pode imaginar. E aí a gente, nessa questão da independência, a gente também falou um pouco sobre a questão da construção de uma identidade nacional, né, que é um movimento muito comum, né, depois do processo de independência. E aí essa construção da identidade nacional, apesar de tentar buscar uma identidade para o país, também pode ser uma ferramenta, né, de exclusão das múltiplas formas de identidade. Pensando a nível de Brasil, por exemplo, a construção dessa identidade nacional pós-república foi uma identidade nacional que homogeneizou e que não queria nada que fosse de matriz africana, né? Era aquela identidade daquele Brasil que era branco e tudo mais. E aí, essa questão da constituição de uma identidade nacional, né, pode acabar fazendo com que as outras formas de existência, as outras formas de identidade, inclusive religiosas e étnicas, possam ser esquecidas, né?
sobre a cultura e religião, né? Sobre o que a Amílcar Cabral veio falando, é necessário inserir a cultura e religião na emancipação, enquanto que Franz Fanon discordava dessa política. Para ele, partindo da descolonização a partir da Argélia, ele entendia assim que cultura e religião precisa ser excluído no processo da emancipação para alcançar uma revolução justa. Bem, junto com os colegas, citamos alguns pontos aqui que eu vou decifrar um pouco, no caso de desrespeito aos povos originários. No caso, cultura e religião, de certo modo, num passado, acaba desrespeitando a cultura dos povos originários. De certo modo, isso acaba refletindo até nos dias de hoje em todos os países do PALOP. Isso se verifica até nos 50 anos. E ademais, uma coisa que essa cultura nos atribui é a similarização da cultura. Hoje, por exemplo, eu posso escutar uma música brasileira, angolana, moçambicana, santomenses e por aí, etc. Então, falando também da identidade, nessa perspectiva de religião e cultura, de certo modo, acaba eliminando certas identidades. No caso, dantes, os originários, somos descendentes dos originários, no caso. As pessoas tinham o hábito, ou normalmente temos os nomes originários, mas hoje se verifica pouco. Por exemplo, eu aqui, Máximo. Então, isso é um nome ocidentalizado. É basicamente ilustrando mais ou menos o poder da cultura e a religião na nossa cultura até nos dias de hoje. Basicamente é isso, agradeço. Então, se a gente está pensando sobre a questão de direitos humanos no PALOP, isso sempre nós chegamos a conclusões que às vezes as violações de direitos policiais, ultimamente o país PALOP tem vindo a sofrer muito sobre as questões de discriminações. Então, nós pensamos que nós estamos a pensar que nos países PALOP, como as questões os policiais, como é que eles costumam se violentando os direitos humanos, a gente fica assim pensando sobre como é que a gente pode solucionar sobre essa questão de direitos humanos. Então, pensando na questão de centralização dos poderes, se nós focalizamos nosso enfoque sobre os países PALOP e vendo sobre a Guiné-Bissau, como é que os próprios autores políticos, falando sobre a questão de o nosso presidente da República, como é que ele tem sido pegando um poder, centralizou os poderes, impedindo a manobra de próprias instituições, das próprias condições de poderem funcionar, como na Guiné-Bissau, as leis que, ou seja, como na Constituição da República, nós costumamos vendo 3 poderes, por exemplo, poder executivo, poder judiciário, poderes legislativos, sendo que esses poderes, se não estão funcionando, se esse órgão não está funcionando, isso leva a todos que esses poderes não vão ter formas de poder se funcionar, se alastrando. Então, é isso que nós estamos a falar sobre a questão de centralização de poder, enfocado na questão do nosso presidente da República. Vendo que a de da Constituição da República, da Constituição, é uma das formas também que leva os países de PALOP, hoje o país de PALOP não pode avançar com essa questão de violação da Constituição da República. Então, assim, a sociedade civil também, de 4 fundos, silenciando a sociedade civil como nessa questão, podemos invocar como o movimento há um órgão, não é, que estavam a reivindicar na Guiné-Bissau recentemente, não foram silenciados porque eles conhecem muito bem sobre as leis que estão em vigor na Constituição da República. Eles conhecem as leis. Então, se os políticos pegam os próprios populações, impedindo as populações que populações possam marchando, ou seja, de ter
ou seja, de podendo expressar as suas próprias sentimentos que ele está se sentindo, porque isto leva com que a sociedade civil ficam aí no meio termo, não pode avançar. Isso todo estamos a falar sobre o silenciamento, sobre a sociedade civil, silenciando a sociedade civil não pode expressar. Isso às vezes acontece com todos os países de PALOP. Então, essa aqui que eu estou falando. Então, indo nos partes de direitos humanos, apontando algumas soluções, nós do nosso grupo, apontando algumas soluções que são mais melhoria do sistema educativo. Então, pensando nas questões de Guiné-Bissau, alguns relatores das Nações Unidas sendo quase mil e alguma coisa, não é? Os professores que estão viajando para os ocidentes. Por quê? É por causa de violação de direitos humanos. Há os professores que estão os professores que não recebem os subsídios de isolamento, então cabem de não conformar com os salários, levam esses professores, entram na fuga de não manter nos próprios países para dar melhores contribuição. Então, já não tenho tempo, né? Então vão a descentralização do poder também, como a gente já falou, fortalecimento de revisão da Constituição e também a gente falando sobre a maioria de participação da sociedade civil, também falamos sobre a instituição democrática e também a última também falamos sobre a justiça social e econômica. Eu prestei atenção muito bem na apresentação de cada grupo e vi os pontos destacados e tem um ponto que me chamou muita atenção, que é na questão do gênero. Eu gostei muito desse tema, eu queria também fazer parte do grupo. Se eu não tivesse sugerido outro tema, eu ia fazer parte desse grupo. Apesar que eu, às vezes, não me sinto no lugar de fala, né? Não atrevo muito a aprofundar. A questão do gênero, sobretudo no contexto guinense, quando os colegas colocam a lei da paridade. Aí eu faço uma analogia com um dos temas que falou sobre emprego, juventude e emprego, né? Exato, eu vou trazer o contexto guinense nesse sentido. Essa lei de paridade que obriga os partidos políticos a ter uma certa representatividade parlamentar com mulheres. E muitos partidos usam para cumprir isso, para colocar as mulheres no parlamento, ou às vezes os partidos dão espaço para as mulheres. Mas também temos que pensar isso muito juntamente com essas perspectivas. A maioria das mulheres que têm assento parlamentar ou que representam mulheres no parlamento nesse sentido são as mulheres que tiveram, como é que eu diria, herança política. Nenhuma delas começou na base, seja nos seus partidos políticos ou nos movimentos sociais. Muitas mulheres tentaram chegar na cabeça do partido, porque para você se eleger você precisa ser indigitado para o partido como um candidato de cabeça de lista, aí vai ter o seu suplente. Se tiver maior votação, você vai representar as mulheres no parlamento. E era mais ou menos isso. Vou passar para quem quiser falar alguma coisa. Também a questão do nepotismo, exatamente. Tem uma analogia com o nepotismo. A gente sente falta disso. Às vezes eu falo, tô uma boa, acho que eu vou lá pro Cacau Unilab. Foi muito interessante as discussões que a gente produziu hoje, tanto de manhã quanto agora de tarde, né? Então eu agradeço muito. Estou à disposição para o que vocês precisarem, quiserem tirar dúvida, conversar, bater papo, seja lá o que for. Mas antes eu queria só fazer uma ponderação sobre o lugar de fala. Eu acho o lugar de fala uma coisa sensacional, porque o lugar de fala se transformou na mão do outro, aquela coisa do eu não tenho responsabilidade. Por quê? Porque não é o meu lugar de fala. Então, se não é o meu lugar de fala, eu me retiro. Eu sempre digo, quando as pessoas falam assim, não sei o quê, né? Mas de racismo eu não falo, porque não é meu lugar de fala. Eu falei, não é o meu, porque eu não criei esse sistema. O lugar de fala é seu, meu amor. Se você se considera racista ou não, isso é um problema seu. Mas olha, o lugar de fala é do seu povo. Então, vocês precisam resolver isso. O feminismo, ele também vem dessas necessidades por um sistema patriarcal violento criado em cima dos corpos femininos. Então, é um lugar de fala seu, não é meu, não. Sabe? Vão ter dores que, óbvio, que vocês não vão mencionar, né? Dimensionar. Então, a gente precisa falar para dizer para vocês, doeu aqui. Mas quem produziu esse sistema não fomos nós. Então, o lugar de fala não lava a mão de vocês
de desculpa, não vou falar, ou me retirar de uma conferência de gênero porque isso aqui não é para eu discutir, ou não estar presente numa conferência de raça porque isso aqui não é para eu discutir. O antirracismo, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, a luta contra a homofobia é exatamente daqueles que criaram o sistema e não dos que sofrem com ele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com o lugar de fala pra gente não estar só lavando as mãos, tá? É que eu fiquei muito agoniada, desculpa. Aos temas que foram apresentados, eu achei muito interessante, né, os pontos que foram aqui destacados sobre todos os temas, né? Falar da democracia, cultura e religião, direitos humanos e a própria questão de gênero, né? Mas eu só tinha um comentário a respeito da questão dos direitos humanos e sobretudo das soluções, né? Mas não queria pensar num sentido mais tipo da CPLP no caso, ou seja, desses países africanos, né? Mas refletir mais sobre a questão do Brasil, né? Sobre como é que se vê essa questão dos direitos humanos, né? Tendo em conta essa diversidade populacional que o Brasil tem e que de certa forma tem sido muito crítico essa situação de pessoas tipo estarem numa situação muito vulnerabilizada e sobretudo pessoas negras, né? Então esse é um dado que as pessoas, tipo, muita gente já sabe, né? Eu acho que também existe uma necessidade da gente refletir sobre isso, né? Por mais que estamos aqui numa sala a discutir sobre a África, também precisamos refletir sobre o Brasil, né? Porque o espaço acadêmico de certa forma ele possibilita essa reflexão para a gente poder pensar. Então, se nós estamos aqui enquanto estudantes tipo migrantes, de certa forma também precisamos fazer uma reflexão do lugar onde a gente está, né? E eu acho que também é muito fundamental a gente refletir sobre essas questões dos direitos humanos dos migrantes, dos direitos humanos dos negros aqui no Brasil, né? Das mulheres, sobretudo mulheres negras, né? Porque os dados também de violência de gênero no Brasil, de certa forma, existe uma precedência muito alta de mulheres negras, né? Tendo em conta que toda essa mulher, mas existe essa questão interseccional também que tem que ser observada, né? Essa ideia do gênero com a da cultura e religião. Eu vou falar da realidade guinense, porque o Durval trouxe um ponto muito interessante. Começou a discutir a questão do gênero em Guiné depois que alguns estudantes da Unilab começaram a levar essa discussão em algumas esferas, né? Mas vamos falar sobre o dito feminismo que foi levado nas realidades africanas. Será que isso nos representaria? É uma questão, né, para a gente refletir. E falo isso porque na zona leste da Guiné-Bissau é dominada pela religião muçulmana. E para muitos, as mulheres muçulmanas são submissas, mas que tem muita coisa aí para desvendar, né? Então, eu acho que tem discussões que a gente leva para as nossas realidades que eu não diria que não faz sentido, mas eu sempre falo. Cada coisa tem o seu contexto, entendeu? Eu não sei até que ponto isso nos representaria, tendo em conta as nossas realidades locais e tal. Eu lembro que uma vez, em 2019, quando eu cheguei, fui participar de algumas reuniões da SEMA e trouxeram esse debate, inclusive, sobre a divisão dos trabalhos, que é o ponto que a gente mais toca nele, tirando de parte a participação política. Sobre a questão de divisão dos trabalhos em casa, com os homens e tal. Os meninos africanos são educados para saírem na rua e jogarem bola, enquanto as meninas são educadas para ficar em casa, lavar a louça e cuidar das crianças. Isso também é falar sobre a política, porque quais são as políticas criadas para as mulheres mais e como é que elas lidam com isso? Então seria muito difícil levar essa discussão sobre direitos e participação ou num tom geral sobre gênero para as nossas mães e tipo assim, a pessoa vai olhar para ti como se fosse uma maluquice, né? Independentemente de que elas não tiveram o nível que a gente teve e é uma outra coisa. Então eu acho que a gente deveria levar essa discussão com mais paciência. Quero pegar essa carona sobre a questão do gênero, que, enfim, ultimamente tenho lido um pouco uma sociologia muito interessante, que é uma sociologia chinesa, né, que fala sobre Sociology of Abandoned Women, né, a sociologia da mulher abandonada, que me interessa bastante e quero problematizar isso no seio moçambicano. Claro que não é para já, né, é algo futuro, mas perpassa nisso, né, na questão de que quando se fala do gênero, nós não estamos a falar de uma única coisa, estamos a falar, pensarmos o gênero como fosse a natureza é vasta, né? Então é falar de identidade, né? E sairmos daquela dicotomia entre o feminino e o masculino, atravessarmos essa ideia de pensar só a partir do sexo, né? Porque o gênero, estamos a falar de diversas
estamos a falar de diversidade, digamos assim, diversidade. Há várias identidades. E não excluirmos as outras, por aí vai. Pensar a África hoje, a partir da questão de direito, participação política e o gênero próprio, estou a me situar agora em Uganda, onde foi promulgada a lei anti-LGBTQIA+, né, ou a questão de homossexualidade, onde foi promulgada a lei sobre a pena de morte. Até que ponto ou a política, ou o próprio Estado vai violentando certos corpos, vai excluindo certos grupos identitários, percebe? Quando um Estado, quando um parlamento vai decidir o que outras pessoas podem ser, né, e vai dizer que este merece morrer, vamos ali se atrelar um pouco com a Chilimbembe, porque é isso, quando você diz que você não pode ser aquilo que você é ou como se sente, você está a dizer que você pode morrer porque você não é corpo, você não é vida, não pertence. Estamos a perpetuar a mesma colonialidade do poder, não é? Então acho que isso é importante, essa ideia de desconstruirmos o gênero, mas também pensarmos a diversidade. Tenho visto e ouvido muitas vezes, a partir de nós mesmos, africanos e africanas do continente, claro, a dizermos que essa ideia de homossexualidade não há na África, nunca existiu, sei lá o quê. Pronto. Mas eu acho que é preciso partirmos de um ponto de refletirmos e começarmos a pensar fora da caixa, muitas vezes fora da caixa, a partir da questão da religião. Porque a religião cristã islâmica, às vezes, muitos de nós estamos enraizados nisso e ela não nos permite ver essa questão da diversidade. Porque ela, às vezes, só diz que existe homem e mulher, não nos faz pensar outras formas de ser, né, outras identidades. Isso é problemático. Eu acho que isso é um ponto interessante para começarmos a problematizar isso. E hoje, quando está-se a falar muito do gênero, estamos a ver que há muita ameaça, os homens em si, essa sociologia da mulher abandonada, porque o homem hoje está a se sentir mais ameaçado. Quanto mais as mulheres ou os outros grupos estão a ocupar os espaços de representatividade, se sentem ameaçados. Hoje, em Moçambique, alguns jovens que estão ainda no Brasil falam: eu não vou casar com uma mulher, às vezes, que estudou, que fez ensino superior. Não vou casar com uma mulher da cidade. O que estamos aqui a dizer? Que existe uma ameaça aqui, ainda nós queremos perpetuar um certo tipo de pensamento, né, de prática, o patriarcado, o machismo e o sexismo. Né? Ou seja, nós enquanto seres superiores sentirmos que podemos subjugar outros corpos, podemos submeter outras pessoas. E aí está, a sociologia da mulher abandonada, ela é muito interessante para mim agora, mas ela também nos permite pensar a questão de direito, participação e o gênero. Precisamos desconstruir isso, precisamos ter outras leituras, atravessarmos essa partida que nos coloca só a partir da religião. Isso é muito importante. Mas é claro que existe também a sociologia do homem abandonado, né? Enfim, obrigado. Alguns minutos atrás, Dandara, né? Seu nome, perguntou-me se estudei na Unilab, o que eu estava a fazer. E porque, na verdade, um dos objetivos, tanto do simpósio que tivemos de manhã, como dessa oficina, é dar espaço aos estudantes da Unilab para discutirem a África e por aí fora. Infelizmente, me senti fora da caixa, porque não tem nada que me liga à Unilab, mas de qualquer das formas, como um bom africano que eu sou, estando aqui, não sairia sem deixar uma palavra, né? Porque lá na minha cultura Congo de Angola, disse que o homem que tem bigode tem que falar. Porque se você não fala, o seu bigode fica banco, assento para as moscas. E então, para não ter que sair daqui sem dizer nada, queria trazer apenas 2 elementos que eu acho que seria bom refletirmos, porque é muito comum, tanto no Brasil quanto nos países africanos nos últimos dias, quando se fala de direitos humanos, ouvir-se falar da violência policial. E às vezes nós colocamos a polícia mais do lado do opressor e não do lado do oprimido. E eu quero trazer alguns exemplos recentes. Não tem mais de uma semana, acontecimentos da segunda-feira passada, terça e quarta. Quer dizer que amanhã faz uma semana, ainda não tem uma semana.
Aconteceu um levantamento em Angola nos últimos dias e que a polícia esteve na rua. Há imagens a rodar pelas redes sociais que qualquer um de vocês pode ver que a polícia, no lugar de reprimir o povo, em alguns casos, a polícia estava com o povo a vandalizar os bens, quer público, quer privado. Porque a polícia também, enquanto cidadão, refiro-me agora ao policial, ele também é vítima desses mesmos direitos que ele não tem. O polícia, por exemplo, a polícia de Angola, tem um salário de base que é o equivalente a 100, 150 dólares, que não chega para suprir todas as suas necessidades. O polícia em Angola vive no mesmo bairro em que vive o cidadão comum. O polícia em Angola tem aluguel para pagar, tem filho para colocar na escola, enfim, é vítima de todo um processo que o regime político criou. De tal forma que ele não pode ser visto apenas como alguém que faz parte do órgão repressivo do Estado, porque também o polícia chega a ser vítima do mesmo regime. Tanto é que há imagens que estão rolando nas redes sociais, policiais fardados, pegando bens, quer propriedade privada, quer propriedade pública, e levar para casa. Então seria bom que nós, ao tratarmos da violência policial, ver bem essa questão e não colocar tudo isso no mesmo saco. Termos sempre nas nossas mentes que a esmagadora maioria dos países africanos, para não dizer todos os países, aqui eu colocaria apenas de parte, talvez 3 países, entre Libéria e Etiópia, que não conheceram colonização. Todos os países africanos, quando são estudados, devem ser vistos nessas 3 dimensões. O território, o povo no período pré-colonial, o território, o povo no período colonial e no pós-colonial. E separamos a África de hoje, existem apenas 2 religiões dominantes em África: cristianismo e islamismo. Essas são as religiões que dominam a África de hoje. Por conta dessas 2 religiões, uma trazida pela colonização árabe, outra trazida pela colonização europeia, acabaram influenciando aquilo que é a cultura de África de hoje. Ninguém pode falar de cultura africana sem falar da religião, porque todos os países africanos hoje, todos os povos de África, têm as suas culturas influenciadas pela religião, porque tanto o islamismo quanto o cristianismo têm um peso naquilo que é a cultura dos nossos povos de hoje. E as bases culturais de África pré-colonial, muitas delas chocam grandemente com aquilo que é a base das religiões cristãs. Para dar exemplos concretos, vou já terminar, para dar exemplos concretos, no caso de Angola, a religião, por exemplo, do povo Congo de Angola, sempre reconheceu a existência de um ser supremo que criou o céu, a terra, para ir para que os cristãos chamam Deus. Eles chamam Zambiampungu. Existe um intermediário entre este Deus e os viventes. Enquanto para a cultura Congo o intermediário são os antepassados, para o cristianismo o intermediário é Jesus Cristo. E a partir dessas 2 visões, quando o cristianismo diz que não há relação entre os vivos e os mortos, e os congos dizem que os mortos não existem, são apenas nossos antepassados, estão numa outra dimensão. A partir dali, a cultura fica totalmente distorcida. Então, essa reflexão é sempre bom termos em conta
quando falamos da relação cultura e religião. Com Dandara antes, acho que se a gente tivesse um simpósio de 10 dias para continuar debatendo essas temáticas, ainda faltaria tempo. Mas eu vou pegar aqui uma fala de agradecimento, né, em primeiro lugar, a todos vocês. Acho que é uma das oficinas aí mais bombadas da Randa esse ano. É uma participação maravilhosa. Os grupos funcionaram super bem. Acho que a gente vai ter bastante trabalho aqui para sistematizar. Provavelmente agora, nos próximos dias, acho que vai ficar para nós 4 aqui essa missão. Sim, vamos puxar alguns aí para nos ajudar para sistematizar esse documento a partir dessas discussões, a partir dessas propostas que os grupos trouxeram, né? E acredito que a nossa discussão aqui durante esse dia de hoje, contracolonial, anticolonial, pós-colonial, decolonial, aí a gente vai pensar, mas o que nos atravessou aqui hoje nos mostrou que faz muito sentido discutir Brasil, PALOP e Timor-Leste de forma junta, coletiva, colaborativa, nessa cooperação aí ampla dos países que se colocam como irmãos historicamente e que estamos aí com problemas muito semelhantes, mas também esperanças, né? Vou puxar aqui o esperançar do Paulo Freire para a gente finalizar com esse esperançar também de que essas soluções que a gente discutiu, elas sejam implementadas em breve, né? Isso também foi possível graças a essa parceria Unilab e UFBA, que com certeza estão fazendo um trabalho muito potente desenvolvendo esses estudos sobre os PALOPs e mais um, que é o que nós temos aqui brincando, Timor-Leste e ao mesmo tempo pensando o Brasil. Essa articulação nos leva ao internacionalismo do panafricanismo.